Todo esforço para diminuir custos é válido, principalmente em tempos de crise. No quadro Você Consumidor de hoje, vamos trazer dicas de como economizar ao dar preferência por contas bancárias gratuitas. Confira na reportagem. O brasileiro convive diariamente com diversas contas e taxas para pagar. No final do mês, elas podem consumir quase 40% dos salários, conforme levantamento feito pela Agência Brasil. Um dos vilões desses números é a conta bancária. Hoje, mais de 86 milhões de brasileiros possuem uma conta em banco. Pouca gente sabe que pode ter uma conta bancária gratuita. Isso mesmo, uma conta onde você não paga nada por ela. Este benefício foi concedido aos brasileiros em 2008. O problema é que falta informações aos correntistas, o que para os órgãos de defesa do consumidor é ilegal. Poucos consumidores têm acesso a essas informações porque os órgãos públicos não fazem divulgação e os bancos, que são obrigados a informarem, também não informam. Muitos dos bancos preferem omitir as informações para os seus consumidores porque sabem que com isso eles deixam de arrecadar uma grande fonte dos seus lucros, que estão baseados também na cobrança das tarifas bancárias dos serviços bancários oferecidos. As agências são obrigadas a divulgarem a lista de tarifas bancárias, a lista dos produtos ofertados. Deveriam estar indicando, inclusive, os serviços gratuitos de uma cesta essencial. Muitas das vezes, essa informação está diluída num calhamaço de informações em letras miúdas que o consumidor dificilmente tem acesso. Ou seja, se os bancos se preocupassem, de fato, em respeitar os seus consumidores, eles fariam essa divulgação de maneira mais ostensiva. O professor Felipe explica que esse tipo de conta garante uma série de benefícios que as pessoas desconhecem, sem custo algum, no final do mês. O consumidor não é obrigado a pagar por alguns serviços, como, por exemplo, saques, folhas de cheques, extratos mensais, alguns quantitativos, 2, 4, 10, mas que são fundamentais porque muitas das vezes o consumidor não utiliza todos os serviços que ele contrata do banco e no final do mês paga uma média feita pelos órgãos de defesa do consumidor, R$ 25,00 em média pelos serviços bancários. E o consumidor, fazendo um planejamento melhor, pode perceber que ele pode pagar nada por esse mesmo serviço que ele precisa. Ainda de acordo com o professor, quem não possui esse tipo de conta, basta pedir ao gerente do banco para mudar. Mas antes, é preciso avaliar se o correntista tem o perfil para esse tipo de conta. Primeiro fator importante, o consumidor perceber quanto ele está pagando de cesta de serviço. R$ 35,00, R$ 20,00, e o que é oferecido para ele desse serviço? O que ele vai fazer? Vai procurar o banco, fazer por escrito um pedido e fala: eu quero mudar a minha cesta de serviço para a cesta essencial, gratuita. Não quero mais pagar pelos serviços essenciais básicos que eu tenho direito. Faz esse pedido para o banco e o banco precisa obrigatoriamente acatar esse pedido do consumidor. Os PROCONs são responsáveis pela fiscalização dessa lei. Quando é constatada alguma irregularidade, os bancos podem ser penalizados. Constatada a irregularidade, o banco ele é notificado, é lavrado um auto de autuação, o banco é notificado e ele tem um prazo de 10 dias para corrigir aquela infração e informar o PROCON. Se ele corrigir essa infração e comprovar a correção para o órgão de defesa do consumidor, esse processo é arquivado. Do contrário, não corrigindo essa infração, o processo dá prosseguimento ao processo administrativo e é aplicada a multa ao banco. O importante é manter-se informado. Qualquer dúvida, não deixe de procurar os órgãos de defesa do consumidor. O PROCON de Mariana, ele age na fiscalização mediante reclamação do consumidor, mediante impulso, né? Se haver mais de uma denúncia em relação ao estabelecimento bancário, em relação a um tipo de prestação de serviço, aí o PROCON atua. Inclusive, no ano passado, nós fizemos essa fiscalização nos bancos a pedido do Ministério Público, porque houve denúncia nesse sentido. Mas a fiscalização era em relação a vários serviços e contemplava também a questão do pacote de serviços essenciais.